A palestra de hoje, o tema da palestra é o projeto Inova Tesla, que foi aprovado pela FAPERJ no edital de popularização de ciência e tecnologia. Um tema que hoje parece que está crescendo bastante. Tesla aparece como aquele elemento controverso que foi injustiçado no século retrasado, passado, etc. Mas hoje o nome dele está em voga aí, como uma pessoa que características místicas, extraterrestres. Eu acho que isso tudo um pouco desmerece a figura dele. Então, o que nós queremos fazer aqui é um trabalho sobre os projetos de Tesla, mas concedendo a ele dignidade. Eu não vou comentar nada aqui a respeito desses temas assim extraordinários que estão associando a ele, apenas por causa de marketing. Na verdade é isso, querem vender livros, etc. Uma aluna teve nos Estados Unidos agora, chegou na livraria, tem estantes ali só de livros sobre Tesla. Mas se você mexer ali, não tem quase nada que preste. O que nós fizemos aqui foi trabalhar em cima, a princípio, só daquilo que ele escreveu. E escolhemos, né, uma faixa de período, digamos aqui, em que ele foi mais produtivo, né? Bom, como está sendo gravado, aqui eu vou colocar minha titulação, meu nome. Isso vai ficar na internet. Quem quiser de fora me localizar no Cefet-RJ. Eu sou professor de automação dentro do curso de controle de automação do Cefet. Bom, o objetivo desse projeto, na verdade, são dois objetivos. O principal objetivo, aquele pela qual nós recebemos uma verba, pelo menos prometida pela FAPERJ, ainda não entrou na minha conta bancária, mas espero que entre, que é implementar uma sala temática contendo os projetos de Nikola Tesla como objeto de motivação de jovens alunos para a área de eletricidade. Então, eu sei, como professor do ensino superior, que está havendo uma evasão tremenda, né, dos alunos dentro da área de engenharia, principalmente elétrica. São aquelas áreas que trabalham muito a matemática, me parece que hoje está sendo esvaziada, não só para aqueles que já entraram, que decidem mudar de ramo, e aqueles que poderiam ser, talvez, um candidato, desistem devido às dificuldades. Quer dizer, esse problema de matemática tem que ser resolvido lá, desde o fundamental, que é o objeto dessa sala temática, para que aqueles alunos que estão em início, né, de alfabetização vejam aqueles projetos pela qual ele encantou todo mundo há mais de um século atrás, né? E nós vamos reproduzi-los, pretendemos, com toda a forma, né, que ele fez. E que realmente, na época, em 1890, 1900, houve uma repercussão muito grande, ele recebeu títulos, etc., muitas honrarias, e para depois ter sido, então, execrado da comunidade científica. Porque ele foi realmente uma pessoa bem polêmica, né? Então, esse é o objetivo 1. Nós vamos montar essa sala, que eu pretendo que seja sala 3D, com todos os recursos para... Nós vamos submergir aí todos aqueles pretensos futuros engenheiros dentro do ambiente, para que eles saiam, depois de uma apresentação dessa, querendo ser engenheiro, querendo conhecer, né, o que é engenharia elétrica. Essa é a ideia, até dentro do tema popularização de ciência e tecnologia. E o objetivo 2, recuperar a tecnologia usada na época e, se possível, convalidar seus resultados. Essa é a parte, digamos, mais complicada. Nós temos que voltar, na época de Tesla, ver como é que era o mundo científico da época, tentar entender a cabeça dele, que ele era realmente uma pessoa extraordinária, tinha uma capacidade de visualização, né, muito grande, né, comparável aí com grandes, sei lá, escritores de ficção científica que acabam prevendo coisas que acontecem depois. Ele previu tudo.
o celular de hoje, ele já falava lá nos artigos dele, desse celularzinho pequenininho na palma da mão. É assim que ele citava. E hoje está aí como uma realidade. O convalidar os resultados é que vai ser complicado, mas a ideia é essa: como é que ele promete transferir energia elétrica sem fio de um ponto ao outro. Isso até hoje não se conseguiu, né? E quem trabalha bem em telecomunicações, que obedece às leis de Maxwell, etc., acho que isso aí realmente é uma heresia. Isso não pode acontecer. Mas vamos ver, vamos tentar. Eu vou tentar. Eu não vou aqui julgar desde agora que ele estava errado. Eu duvido que ele fosse jogar a carreira dele, a reputação dele, em cima de algo, de uma mentira, né? Ele não iria fazer isso. Mas ele foi até o fim da vida dele defendendo as ideias, defendendo as suas teses, mas já naquela época execrado pela comunidade. Bom, de qualquer forma, esses são os dois objetivos, né, que a gente pretende chegar. Os documentos consultados, na parte deles eu trouxe aqui, quem quiser depois dar uma olhadinha. Um primeiro livro, que não é dele, mas que contém artigos e pelo menos 3 palestras importantes que ele deu em 1891 e 92. As invenções, pesquisas, né, escritos, né, de Nikola Tesla. Então, alguém compilou todos os resultados e colocou aqui. Então, é um livro fantástico, aquele para o qual eu recomendei, e que 8 professores também adquiriram. E nós vamos segui-lo estritamente, nós vamos seguir esse livro, porque ele mostra o que ele falou. Ali, alguém taquigrafou a palestra dele, na época não tinha vídeo, não tinha televisão, mas alguém botou exatamente o que ele falou, está escrito. Alguém se preocupou com isso. Então, essa aí é o primeiro, o fundamental de todos os livros, né? O livro seguinte, que é o Colorado Springs Note, que são todas as experiências que ele fez no final de 1899, já passando janeiro, fevereiro de 1900. Na passagem do século, Nikola Tesla, então, apresenta a bobina Tesla, apresenta o que seria o início, né, dessa ideia de transferência de energia sem fio. Então, foi aqui. Esse é um livro extremamente rico em experiência. E é isso que nós temos que aprender, que nós não fazemos. Então, em cada experiência diária, no segundo semestre de 1899, ele vai descrevendo o que fez, por que fez, como fez. Se ele cortava um fio, ele falava. Se ele botava um pedaço de pau aqui, ele dizia, botei, tirei. Isso tudo para que a pessoa, o cientista que viesse depois, tentasse recuperar toda a experiência. Então, é um livro fantástico, e foi o livro que eu até comprei e baseei nele para montar aquela bobina que nós apresentamos aí na Feira de Ciência e Tecnologia. O outro, também um artigo muito interessante, que é o problema, né, do crescimento da energia humana, de 1900, logo depois em que ele deixa Colorado Springs Notes, com aquelas experiências, ele escreve, então, que seria esse artigo para essa revista, no qual ele discute esse problema já naquela época. Ele já falando, vai faltar energia. Nós temos que nos preocupar com isso. Quer dizer, o que ele falava vale hoje. Ele já falava naquela época. Ele já previa que ia acontecer isso. Então, é um visionário maravilhoso, que assim, de falar e acontecer. Eu vou botar algumas frases dele aqui, que você vê que se aplica exatamente hoje, né? My Inventions, também, de 1919, ele já quase no finalzinho da carreira, embora ele tenha vivido até 1943, provavelmente, morreu durante a guerra, mas ali também ele faz sua autobiografia. Também foi consultado, porque ali já faz um resumo do que foi, né, todo o histórico dele, coloca a vida dele lá na Croácia, etc. Localizei também o livro no qual ele iniciou, digamos, a vida, né, elétrica, digamos assim, dentro da engenharia elétrica,
Esse do William Crookes, 1879, sobre matérias radiantes, que a gente fala mais adiante. As patentes de Tesla também usamos. Outra coisa, outro livro também importante, Eletricidade, Suas Teorias, Fontes e Aplicações, do Sprague, de 1892. É tipo um manual do engenheiro eletricista da época. Tá? Então, ali o livrinho está lá, você encontra tudo sobre eletricidade, com nomes de todos os engenheiros, cientistas, físicos que estavam trabalhando na época, apresentando resultados. Isso que é importante. Ele fala de vários nomes. Até cita Tesla. Inclusive o livro de 1892, foi quando Tesla estava dando a segunda palestra dele. A primeira em 91, a segunda em 92. E ele cita Tesla, dedica uma página desse livro sobre Tesla, com alguma crítica. Com alguma crítica. E é nesse ponto que as críticas começaram a se somar para o descrédito de Tesla. Né? O outro livro que eu adquiri é Como Fazer Bobinas de Indução. Eu usei os resultados para poder confeccionar aí uma bobina que funcionasse. E o outro, The Ultimate Tesla Coil Design, também com umas equações matemáticas muito boas. Recomendo, quem quiser fazer bobinas Tesla, que adquiram esse livro. Então, são esses os documentos consultados para isso. Então, não consultei nada que tivesse a ver com o aspecto místico, astrológico, de extraterrestre dele. Eu acho que isso aí é besteira, não compete a uma academia estar discutindo isso. Não irei discutir isso nunca. Tá? Muito bem. Aqui uma página sobre a vida dele, né? Ele é austríaco, como nacionalidade até 1891, depois recebe a nacionalidade americana após 1891. Residência dele, Áustria, Eslovênia, que ele é da Croácia, daquela região, França e Estados Unidos. Nascimento em 56 e morreu em 43 a 86 anos, já pobre, né, nos Estados Unidos. Muito bem. O que ele foi? Ele ficou conhecido pelas suas muitas contribuições revolucionárias no campo do eletromagnetismo no fim do século XIX e início do século XX. As patentes de Tesla e o seu trabalho teórico formam a base dos modernos sistemas de potência elétrica, em corrente alternada, incluindo sistemas polifásicos de distribuição de energia e o motor de indução, com as quais ajudou na introdução da segunda revolução industrial. Então, histórico aí para os alunos, né? A primeira revolução industrial aconteceu em 1750, vamos por aí, e lá na Inglaterra. Aí começaram a queimar carvão para ter uma fonte de energia, né, de grande potência. E a segunda revolução industrial, já em 1840, 1850, começa a introdução da energia elétrica, substituindo o carvão. Ele já criticava o uso do carvão, a queima do material de minério para fazer funcionar as máquinas. Então, ele estava no início da revolução, ele até contribuiu bastante para a segunda revolução industrial. A terceira revolução seria agora em 2000, 2020, 30, 40, com chips, eletrônica, etc. Muito bem. Aqui eu não vou passar por todas, estou mostrando aqui apenas as patentes, né, de Tesla, referente a várias áreas. Máquinas, dispositivo de alta frequência, ali as datas no qual ele apresenta ou fez o depósito da patente, iluminação, medidores, miscelâneas, né, outras coisas que ele fez, motores, rádio, né, e transformadores. Então, você vê a quantidade de patentes que um Tesla apresentou. Então ele ia fazendo, eu tenho lá todos os trabalhos, a cada nova descoberta ele já jogava patente. Isso é importante. Naquela época havia uma competição muito grande com relação ao domínio da tecnologia. Então ele brigava, ele queria achar o nichozinho dele, né? Thomas Alva Edison, que acabou também, teve conflito com ele, também queria o nichozinho dele. E cada
engenheiro, físico, queria aparecer de alguma forma, né, Hertz, Maxwell e tal, que acabaram virando unidades no sistema internacional, etc., inclusive Tesla. E foi isso, era uma briga realmente pela autoria. Né? Então, por exemplo, o rádio foi Tesla, Marconi vai e patenteia uma coisa em cima da patente de Tesla. O americano depois revogou a patente de Marconi e concedeu a Tesla. Então, ele era uma pessoa realmente agraciada em termos de conhecimento. Bom, olha só, eu coloquei aqui algumas frases, exatamente para chocar, porque ele era polêmico mesmo. Então, algumas declarações que ele fez feriam. E como feriam personagens, digamos, grandes na época, isso ajudou também, né, em que ele ficasse não excluído da comunidade científica. Então, olha só o que ele falou de Maxwell. Né, o trabalho do grande físico alemão, no caso Maxwell, tem atuado como imenso estímulo para as pesquisas contemporâneas. Porém, da mesma forma, na mesma intensidade, por sua fascinação, paralisou a mente científica, obstruindo independentes questionamentos. Cada novo fenômeno tem sido ajustado à teoria e, muitas vezes, a verdade tem sido inconscientemente distorcida. Então, isso é uma frase dele. É claro que choca. Né? Choca ele. Mas o que ele queria? Ele queria ter liberdade. Ele achava que você fechar o conhecimento em algumas equações não cabia. Isso é o que ele reclamou aqui. Quando Max colocou lá umas 2, 3 equações, falou, tudo isso se baseia nessas equações. Aí todo mundo só começou a trabalhar nas equações. Ele achava que tinha mais alguma coisa atrás, além das equações. Bom, isso é com relação a Maxwell. Mas ele foi pior ainda com relação a Hertz. Né? A teoria de Hertz sobre a transmissão de ondas sem fio pode ser mantida por enquanto. Isso naquela época. Mas eu não hesito em dizer que, em curto tempo, ela será reconhecida como uma das mais notáveis e inexplicáveis aberrações da mente científica jamais registrada na história. Então, meus colegas de telecomunicações, ele teve a coragem de falar isso. Ele poderia não ter falado, mas ele falou. Ele estava magoado com Hertz não recebeu bem as ideias dele, ele viajou para apresentar. Aí, um pouco frustrado com essa receptividade de Hertz, então ele comenta isso daqui. A partir dali, ele foi excluído, realmente nem em jornais, nem em revistas, mais acho que artigos deles apareciam. Isso aí foi em 1919, 1920. Então, essa foi também uma dessas. Então, eu só coloquei aqui algumas dessas 2 frases, só para mostrar o quão polêmico, né, o Nikola Tesla é. Né? Aqui o ambiente científico, eu tive que mergulhar para tentar entender, né, como eu comentei, a primeira etapa da Revolução Industrial, em 1760 até 1860, com o carvão como fonte primária de energia. A segunda etapa, de 1860 a 1900, né, ao contrário da primeira, em que começou na Inglaterra e depois os outros países vieram atrás, já começou simultaneamente. A Alemanha, a França, a Rússia, a Itália também se industrializaram. Então, o emprego do aço, a utilização da energia elétrica, combustíveis derivados do petróleo, invenção do motor de explosão, desenvolvimento de produtos químicos foram as principais inovações desse período. Então, um período bem, eu acho, do qual o Brasil ficou à parte. Né? E até hoje a gente sente isso. Aqui eu coloquei alguns nomes da época para mostrar assim, a linhagem, né, até chegar a Nikola Tesla. Né? Um grande físico, Wilhelm, que orientou Leibniz, que orientou Wilhelm Hoffmann, que orientou Crookes, que foi inspirador de Nikola Tesla. Bom, está aí uma sequenciazinha aí de nomes importantes, que alguém for lá hoje na internet vai encontrar daqui. Desses aqui, o que importa falar é sobre Crookes, porque eu vou apresentar aqui o trabalho que incentivou Tesla a trabalhar nessa área. Né? Então, esses são os projetos de William Crookes.
aliás, tem muitos projetos, muito. As patentes deles são inúmeras. A gente acha, no final das contas, espreme, o que chegou para nós o tubo de raio catódico, né, e o radiômetro. Aquele elementozinho que gira quando a energia elétrica bate, ou a luminosidade, né, a radiação bate nele. Parte dele é pintado de preto e outra parte de branco. Tá? No preto absorve, no branco ele... Mas o que acontece é que aquilo gira. O interessante é que na época, foi bem recebido. E depois tem uma nota que acaba dizendo, né, que, jocosamente, foi um dos motores mais ineficientes que alguém construiu. É uma maldade da época, né, tentando desmerecer o trabalho de Crookes. E o tubo do raio catódico, que você conhece, né? Você excita, né, elétrons, o feixe de elétrons vai na direção lá daquele antiparo. Ali nós temos aquela cruz de Malta, aquilo, e faria então a imagem, né, da cruz de Malta no que seria na parte da frente. Mas quando aquilo virou colorido, até mostra aquilo, ó, nisso. Tá. Aí ele se transformou nesse escudo aqui, ó. Então, hoje em dia, nós temos isso. Então, é o primeiro. Tá. Então, você vê, né? O flamenguista é o vascaíno frustrado. Então, vascaíno, quando fica colorido, vira flamenguista. Mas está aí. Então, a vista frontal está escrito, né, do tubo de raios catódicos, colorido, em cores. Né? Bom, algumas ideias aqui, né? Nikola Tesla, inspirado por Crookes, utiliza garrafas, né? Essas garrafas de Leyden, né? A antiga forma de capacitor, que descarrega, né, uma carga elétrica armazenada sobre uma bobina. Aí foi onde ele fez as primeiras apresentações, nós vamos passar por isso, porque nós vamos ter que recuperar essa tecnologia. Uma curiosidade, né, que Benjamin Franklin introduziu o termo carregar e descarregar, ao descrever como funciona uma garrafa, né, de Leyden. E Franklin usava a descarga de várias garrafas para simular os efeitos de um relâmpago sobre vários materiais. Então, Franklin, isso em 1700, já tinha esse trabalho em cima disso. Essa aí, então, é a garrafa. Não vale hoje a pena a gente reproduzir isso, que nós já temos capacitores que são mais eficientes, né? Mas é extremamente fácil de fazer, né? Então, você tem um vidro, né, com coberturas metálicas na parte externa e interna. Então, essa é a garrafa. Outra curiosidade, também importante, que gerou uma patente de Tesla, que Franklin caracterizava 4 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e o radiante. Isso era na época dele, né? Não se havia muito conhecimento. Então, o conceito de matéria radiante, né, foi usado por Crookes, que realizou vários experimentos em que expunha vida ou cristais sob efeito da matéria radiante. Assim, explicava a fluorescente resultante. Então, isso foi o que aguçou a curiosidade de Tesla e passou, então, a trabalhar com isso e a melhorar, otimizar as experiências de Crookes. Então, certamente, ele pegou um gancho, voltando aqui, ele pegou um gancho em Crookes, tá? E, a partir dali, ele começou a trabalhar e montar seus próprios experimentos com suas máquinas. E o que ele fez de diferente aqui? Porque ele verificou que a alta frequência associada à alta tensão podem produzir resultados muito extraordinários, bem mais do que na época se falava, com baixa tensão e baixa frequência. Então, ele foi no oposto, né, da tecnologia e brigou até o final da vida dele. Quer dizer, hoje a gente trabalha bastante com alta frequência, mas não associamos alta frequência e alta tensão. Não sei, poderemos trabalhar em cima disso, até tentar, vamos realizar alguns experimentos usando as duas tecnologias. Mas para fazer isso, ele
projetou, né, esse gerador. Então ele tinha, acho que até 3 tipos de geradores, sendo que um tinha até 480 polos. Então, para quem está começando, 480 polos significa que para cada giro mecânico, né, de 360 graus, você tem 480 alternâncias, né, ciclos elétricos acontecendo. Então, você pegar 60 Hz numa máquina dessas, você girar acoplado pela polia no motor de 60 Hz, é só multiplicar 60 Hz por 480, você vai estar em torno de 30 mil, né, RPM, RPS, né? E é por aí que ele trabalhava. Ele trabalhava com 33 kHz e tensões de muitos milhares de volts. Tá? Agora, não vamos fabricar isso, nós não vamos montar isso. Isso é muito difícil. A ideia dentro desse projeto é substituir esse elemento hoje por um elemento eletrônico. Então, tem um professor que hoje não pôde vir, está em aula, em que ele deve desenvolver um dispositivo tiristorizado que poderia chegar facilmente até a 100 kHz, com uma tensão razoável, né, talvez até 480 volts, então uma onda quadrada, que permitiria, em parte, chegar aonde Tesla chegou. Talvez até possamos avançar um pouco mais. Mas a ideia é essa, nós vamos investir primeiro nessa tecnologia eletrônica. Se não conseguimos, o que eu acho muito difícil, aí tentaremos partir para essa máquina. Mas nós temos que ter um elemento que produza pelo menos 30 kHz para os nossos projetos. No livro, num dos livros, aquele primeiro citado, ele mostra até como que é feito internamente, né? Então dá uma ideia da arquitetura interna, lá das ranhuras dos polos. Cada ranhurazinha dela tem em torno de 3, 4 milímetros. Então, você observa disso num motor de 1 metro de diâmetro, né? Como é que seria fabricar alguma coisa aqui em ferro, né? Em ferro magnético. Então, isso aí, felizmente, acho que a gente não vai precisar. Eu resgatei essa imagem, que acredito tenha sido da época em que ele fez essa apresentação, em 1891. Então, reparem aqui, porque aqui estão as nossas máquinas. Nós vamos fazer o que está aqui. Porque eu quero... Está lá o professor Aquino lá mostrando ali. Ou não sei, ou algum de vocês, né? Mas eu quero aquilo. Vamos fazer até mais bonito, né? Com multimídias, etc. Mas o que ele tem ali, né? Se vocês olharem, essa canetinha... Bem mais à direita ali, ó. Aquela ali é o principal, aquilo que o pessoal usava para fazer efeitos, né, de descargas elétricas aqui. Então, Crookes usou bastante isso. Essa é chamada bobina de Ruhmkorff. E essa vocês, alunos, vão fazer. Vocês todos estão olhando aí? Vocês vão fazer. Nós vamos dividir esses esforços aí. Então, essa... Está sem pilhazinha. Tá. Então, se vocês olharem, não é uma só, não. Tem uma lá, tem outra maior aqui e outra intermediária ali, perto da varinha que ele está apresentando ali. Então, cada uma dessas tem as suas características específicas em função da distância, né, do tamanho do Spark. É claro que eu quero, né, para o projeto, para que aquilo tenha uma visibilidade, é a bobina maior. Então, também no livro que eu comprei, nesses 2 livros aqui, ele ensina a montar uma bobina dessa, com todas as suas deficiências, mas ele diz o tamanho do fio, a bitola, como é que é o núcleo feito, etc. E isso tudo eu vou passar para vocês, um professor deve ficar orientando a confecção. Aqui as garrafas, né, de Leiden, né, aqui, mais a minha esquerda, a direita do apresentador. Já está indo? Não está. Não tá. Deixa aí, obrigado. Então é o seguinte, aqueles capacitores nós não vamos usar. Então, dessa bancada aqui, nós podemos ver lá atrás, né, o gerador, um gerador forte, está lá escondido ali no canto.
E aqui duas placas de cobre, né, entre as duas mesas. Aí entra a parte polêmica de Tesla, né? Isso nós vamos citar mais à frente, que ele consegue, bom, ele diz, eu não vi nenhuma foto, mas que você consegue acender uma lâmpada fluorescente entre duas placas excitadas eletrostaticamente aqui, em alta tensão e alta frequência. Vamos tentar ver se a gente consegue lá, tá? Então, nessa figura aqui temos, então, a nossa sala temática aqui representada. Aí eu resgatei, então, de alguns sites, né, essas máquinas. Essa daqui foi recondicionada, né, ele dá lá o histórico, né, do físico alemão que desenvolveu essa em 1800, sei lá, ele nasceu em 1803. Então, essa máquina permitia lançar descargas elétricas, né, saindo ali daquele pininho lá até aquela placa de cobre ali. E aquela parte você trocava, você podia botar 2 pininhos de cobre, 2 placas, 2 esferas, etc. E aí, conforme a sua demonstração, você mostrava como é que a descarga elétrica se comportava com os perfis do metálico. Aqui uma vista de uma das extremidades. Aqui você permitia comutar o mais e o menos, porque essa era unipolar. Permitia fazer essa comutação para ver, em trocando o sentido de corrente, se a descarga elétrica tinha alguma variação. Isso é o que tinha quando Tesla pegou, e ele aperfeiçoou isso. Ali, para vocês olharem, o núcleo central dessa bobina de Hankorff é formada por uma infinidade ali de fiozinhos, fios metálicos, como se fossem arames de bitola 18, que ele fala ali. Você completa, bota isso para evitar, na época, né, as correntes parasitas que podem acontecer e esquentar. E não só isso, é para fazê-la mais rápida, porque a existência dessas correntes acaba caracterizando aí um retardo, né, na desmagnetização do metal. Então, cada trabalho, cada pedacinho desse está bem documentado e nós vamos gerar um projeto em cima disso. Esses são os capacitores novos, até temos desse lá no laboratório, que substituem as garrafas. Aqui em operação, que se espera, né, de uma bobina desse tipo. Uma saída até tanto quanto modesta perante o que a gente pretende, né, fazer. Aqui, então, um esboço interno dessa bobina. Então, se vocês olharem aí, quer dizer, cada pedacinho desse é pensado bastante, né? Então, se vocês olharem aí o formato do secundário, né? O primário, são 2 camadas em cima, né? São 2 camadas em cima de um núcleo, né? Em torno de um núcleo formado por filamentos. Então, está lá representados os filamentos. O primário e depois o secundário está envolvendo o primário de uma forma interessante, elíptica, né? Vocês olharem, tem menos espiras nas extremidades e mais espiras no meio. Isso é para evitar descargas elétricas que sempre acontecem nas extremidades, passando pelo primário e fechando. Então, isso é passivo. Então, cada trabalho desse, né, cada parte dessa é extremamente pensado. Se vocês olharem ali, vocês veem que a separação entre as 4 camadas ali, ó, do secundário, né, ela tem um formato cônico, né, um cone para cima no meio e 2 cones para baixo, para fazer com que separar bem, né, os pontos em que tem maior intensidade. Lembre o seguinte, isso daqui a gente espera chegar a 100.000 volts. Então, qualquer erro aqui, você joga fora todo o seu trabalho. Se você olhar, então, como é que em geral se faz as camadas? Você faz as camadas, né, no sentido horário ou não, ocupando todo o comprimento do núcleo. Ali não. Já vai ser feito horizontalmente. Aqui estou mostrando 4, mas tem bobinas que têm até 40 a 80 dessas bobinas que são feitas na horizontal, né, e são depois sanduichadas uma do lado da outra, até chegar a esse formato aqui. Então,
tudo isso está documentado e nós vamos tentar buscar reproduzir o mais fiel possível. Tá? Então, está aí os detalhes construtivos. Uma coisa interessante, né, na hora de construir, para cada camada, você inverteu o giro da bobina, para que esses filamentos, né, tenham menos diferença de potencial de uma camada para a próxima. Isso é bem interessante. Isso é uma coisa que a gente não pensa hoje, né? Mas naquela época já se falava bastante, já que eles não tinham as resinas que hoje nós temos, com característica de elétrica bem forte, eles tinham que resolver da forma deles ali, usando papel, com óleo, com rigidez elétrica modesta. Então, o que eles faziam era, dessa forma, a tecnologia da época. Então, a bobina Hankoff, o princípio de funcionamento era o seguinte: uma bateria, né, se descarregando, né, em cima, a carga em cima dela do primário. A bateria descarrega. Assim que começa o primário a criar, né, o campo elétrico ou magnético, ele atrai aquela parte R lá, aquele metalzinho R, que faz com que a parte da bateria se desconecte do primário. Então é uma coisa que fica batendo. O primário excita, mas excitando, né, aquela laminazinha se retrai e desconecta a bateria. E para que amorteça um pouco, né, o DIDT, que acontece, né, aquela tensão parasita, um capacitor aqui é colocado para fazer essa absorção. Então, a bobina de Hankoff fica batendo. Eu não sei qual é a frequência. Eu não consegui recuperar isso nos trabalhos. Imagino que alguma coisa, 50 Hz, 60 Hz, eu não sei. Eu sei que depende da laminazinha ali, você botar mais ou menos, né, e mais aquele parafuso A, você pode aproximar para fazer com que a frequência seja alterada. E no final você tem a descarga elétrica lá no secundário, representado lá naquelas duas bolinhas ali. Tá? Então, por exemplo, está aqui, né, o que se espera obter de uma dessas bobinas. Aqui são duas esferas metálicas. As esferas metálicas produzem cargas elétricas mais fortes, né, e de tamanho modesto. Se fosse uma ponta, você teria menos carga elétrica, porém de distâncias maiores. Há um compromisso aí com relação a isso. Bom, a Tesla o que fez? Ele, não satisfeito com a saída ainda daquela bobina de Hankoff, ele projetou essa, eu chamei de primeira bobina de Tesla, não sei se tem algum nome diferente, mas foi o que eu encontrei. Essa foi a primeira bobina de Tesla. E que é interessante, o primário são exatamente essas duas maiores, e o secundário, tá, no centro. É exatamente invertido. Ele teve seus motivos e fez isso para poder aumentar a tensão de saída. Ele queria mais tensão. Ele não estava satisfeito com aquela tensão direta da bobina de Hankoff. Então está aqui o que ele fazia. Bobina de Hankoff, né, ali já no D, uma spark gap ali, e aqui então nós temos a primeira bobina dele, com saída em tensão maior do que aquela do secundário da bobina de Hankoff. Então essa foi a primeira ideia, né, que no final das contas culminou no trabalho dele lá em 1891, no AIEE, American Institute of Engineering Electrical Engineer. Ele fez essa apresentação toda baseada nesse arranjo aí. Então, nós já temos como fazer isso, nós temos o conhecimento hoje suficiente para reproduzir aquilo. Tá? Então, nesse artigo, nessa palestra no AIEE, de 1891, então está lá reproduzido em fotos, né, o que ele conseguiu fazer. Então, eu espero que a gente consiga todos esses efeitos, né, na nossa apresentação. Então, tem coisa. Isso daí, embora alguns já tinham feito, mas não com a intensidade com que ele apresentou. Senão não seria novidade, ele não estaria apresentando isso em 1891. Mas algumas coisas do tipo, ele fez aqui um chicotezinho, né, um pedacinho de fio que fica chicoteando, dependendo da energia elétrica,
bom, descargas elétricas comuns, né? Ali você tem um carrossel também girando, ele consegue fazer esse efeito, né, do carrossel. Tá? Mas pesquisando isso, ele consegue, né, produzir uma, eu chamei de segunda bobina de Tesla. Olha, o encaminhamento aqui é para chegar lá no transformador de amplificação, né, que ele propôs. Então, esse é o caminho, né, que nós vamos fazer. Essa foi a segunda bobina de Tesla, que ele pretende substituir todo aquele arranjo, né, da bobina de Ruhmkorff com a sua primeira bobina, substitui pela segunda bobina de Tesla. Então, nós temos né, pelo menos o relato de como construir, faz parte do livro, lá daquele primeiro livro. E ele fez, então, usando essa bobina, os experimentos lá no IEE, acho que não existe mais, hoje é I3E, em Londres, em 1892. Então, já não tem nada assim de diferente. A tecnologia que tem lá apenas se refere aos dielétricos que você tem que usar, tirar o ar totalmente. Ele fala, se possível, vácuo, tira o vácuo e já vai injetando o óleo simultaneamente para que ele ocupe todos os espaços. Porque qualquer bolha pode botar abaixo todo o projeto. Tá? Eu sei disso porque eu trabalho também com ordem de grandeza, 50 mil volts, e uma bolinha assim dentro da resina, você destrói a sua bobina. Então, como fazer isso já em alguma coisa maior, né? Isso aí não tem como botar numa máquina de vácuo, mas a gente teria que, né, botar essa caixa, que é de madeira, tampar direitinho e tentar extrair todo o ar interno. Bom, a bomba de vácuo nós já temos para fazer isso. O jeito é tentar fazer com que não entre ar durante a montagem. Bom, mas vamos confeccionar. E aqui, então, os resultados que foram apresentados, né, nessa palestra do I2E. Então, com a bobina, deve ter sido coisas bonitas, né, mas aqui fica feio. Aqui ele fez uma homenagem a William Thomson, né? Esse aí foi o tal do Lord Kelvin. Lord Kelvin foi o cara que propôs, né, o zero absoluto e chegou ao valor de menos 273 graus Celsius como o valor mínimo da temperatura. Então, posteriormente, virou graus Kelvin, depois virou só Kelvin. Então, ele ganhou esse Thomson, ganhou essa homenagem, faz parte do sistema internacional. Então, uma homenagem, e eu pretendo fazer isso escrevendo de novo a Tesla, em vez de William Thomson, aí, né, com essa maquininha. Tá? Bom, e em 1892, ele já começa aqui, nós já temos aqui a bobina de Tesla. Aquela que nós já trabalhamos, nós já fizemos uma apresentação na feira científica daqui, né, exatamente do que está aqui. Quer dizer, ele já começava a engatinhar, ele vislumbrava alguma coisa que podia acontecer do lado direito desse circuito. Então, ele já fez a bobina dele, o capacitor e o spark gap. Ali, ó, ali já é um spark gap. E uma bobina, né, de alta tensão lá mais à direita. Então, aí você tem exatamente a bobina Tesla, tá? Chamada bobina Tesla. Isso aí era, embora o spark gap aí era um spark gap fixo. Mas ali ele já fazia alguma coisa importante. Se vocês olharem ali, você tem um magneto norte-sul tentando interromper a corrente elétrica que vai se fazer quando o ar for vencido na sua rigidez elétrica entre A e B. Vencida a rigidez elétrica, os elétrons vão passar, né, de um eletrodo para outro, e, simultaneamente, o campo magnético vai impedir que isso aconteça. Ou seja, vai ter um pulso. A inteligência dele. Ele não queria uma onda senoidal aqui, ele queria um pulso. Porque só importa o pulso para não atrapalhar depois, né, o que estiver acontecendo no secundário, que ele vai deixar em ressonância o secundário. Então, se você colocar algo, né, também no primário dessa segunda bobina, uma onda que seja senoidal, ela estaria interferindo na ressonância do secundário. Então, ele tinha outras formas, né, essa e outras formas de tentar evitar, soprando um ar muito forte,
Mas a ideia é essa, era um pulso. Aí, por exemplo, já mais de detalhe, né, o Spark Gap que ele usou em 1892. Então, você podia ajustar a distância, não sei que material, hoje a gente faz de tungstênio, o mais forte deles, mas isso aí está representado aí o que ele usou. Mas não era o Spark Gap rotativo, era o Spark Gap fixo. Então, a ideia era acontecer no pulso. Mas com esses equipamentos ele conseguiu já trabalhar na iluminação. E aí que começou, ele descobriu algo novo. Aí nós estamos em 1892. Algo que ele queria revolucionar o sistema de iluminação da época. Ele era contra o sistema de lâmpada incandescente, né, que Thomas Edison propunha. Essa foi a briga. Na verdade, o mundo perdeu muito optando pela lâmpada incandescente, perdeu muito em energia, aquela energia toda de iluminar. Não podia ter sido usado em outras coisas. Mas, certamente, além de ser, né, pode ser econômico, mas ainda não tínhamos tecnologia para gerar alta tensão e alta frequência necessária para fazer esses efeitos maravilhosos aqui. O que você tinha aqui era uma lâmpada, como se fosse um bulbo de vidro, com quase vácuo, não era vácuo, mas era um quase vácuo, um ar bem rarefeito, tá, com um campo eletrostático de alta frequência lá dentro acontecendo. Então, com isso, você excitava as moléculas de ar e você gerava luz, o que para ele era matéria radiante, né? Então, é uma forma de você chegar até ao estado radiante do ar. É como ele entendia. Você precisava apenas, se olhar à esquerda, de um filamento chegando até lá. O circuito de Tesla não era um circuito fechado, não era uma malha, o conceito nosso de malha. Né? Vai e volta. Não tem malha. Só vai, não volta. Né? E ele, com isso ele acendia até as lâmpadas de Thomas Edison. Ele pegava a lâmpada de Thomas Edison, botava alta frequência de tensão e mostrava que ela acendia. Né? Até podia usar, embora ineficiente. Né? Ali ele já trabalhava que tipo de gás botava lá dentro, como é que eram os eletrodos. Tá? Aqui está tudo bonitinho, mas tem uma tecnologia na confecção disso. Eu não tenho a mínima ideia como é que ele conseguia fazer tão rápido esses experimentos. Imagine o dinheiro que foi investido. Eu não sei, se eu quiser fazer alguma coisa desse tipo aqui no Cefet, aonde eu vou recorrer para fazer esses bulbos? Não sei se as indústrias de vidros fariam para mim isso. Não tenho ideia. Mas nós vamos ter que buscar isso, porque eu quero apresentar isso na minha palestra, digamos, né, no futuro. Bom, então é isso daqui. Tá? Eu tirei dessa palestra, quer dizer, desse artigo dele, exatamente essa frase aqui. Tá? Eu vou botar em inglês aqui, eu vou pegar aqui em português, né, o que ele fala nessa. Olha só. Outra observação foi que, por meio destas oscilações, nós estamos falando aqui, alta frequência, alta tensão, a luz pode ser produzida de maneira nova e mais econômica, o que promete resultar em um sistema ideal de iluminação por tubo de vácuo, dispensando a necessidade de lâmpadas incandescentes e, possivelmente, o uso de fios no seu interior. Aí, não traduzi o resto. E a introdução desse novo sistema de iluminação não está muito longe. Aí é que ele se enganou um pouco, demorou um pouco para a gente ter essa lâmpada que está aqui em cima, que em parte é o que ele projetou. É projeto dele. Demorou para chegar, né? Mas tivemos que passar por essa inércia até chegar ao ponto em que a energia passa a ser cara. E, no final das contas, foi até muito rápida essa tecnologia, porque nós estamos agora com LEDs, né, substituindo esse sistema de lâmpadas, né, fluorescente. Mas aqui uma previsão, né, do que ele fez. Muito bem. Isso em 1892, né, ele, quando viu aqueles primeiros resultados, ele que estava buscando, né, trabalhar na área de telecomunicações, de transmissão de energia, mas no caso era
voz, era alguma coisa de uma potência menor. Ele descobriu que ele podia, de repente, transmitir potências, grandes potências. Então, ele montou esse laboratório para continuar essa pesquisa. Mas, se você olhar o início do laboratório, né, que está naquele Colorado Springs Notes, o início dos trabalhos ele faz só em cima de telecomunicações, transmitindo dados, transmitindo, né, sinais pequenos. E aí ele começa a ver que ele pode também transmitir potência. E aí, da metade do livro em diante, ele só trabalha em transmissão de potência. Ele desvirtuou, a princípio, o caminho inicial. Ele já tinha atingido, em termos de transmissão de energia, de transmissão de dados, ele já tinha feito algumas coisas, então ele resolveu insistir na parte de potência. E aí você vê, então, que ele precisava de um tremendo capacitor, representado por aquela esfera metálica, que estava lá em cima, a 15 metros, me parece que essa distância, do laboratório. Então ele fazia parte da bobina de Tesla já dentro do laboratório. Então, alguma dessas fotografias, na montagem, aí que eles estavam montando o laboratório, local que tinha muitas descargas elétricas, por isso que ele escolheu esse local, uma vista lateral do laboratório. Aqui a parte interna, com as garrafas ali, aquele pininho para cima, ali parte de um primário extra, em que ele põe para fazer a sintonia da frequência do primário. Né? Aqui os spark gaps, é a coisa pesada que ele coloca aqui. Lá atrás os geradores. E nessa parede aqui, esse daqui é o secundário. Tudo isso daqui é o secundário. Né? E esse fio aqui, ó, esse fio mais grosso aqui é o primário. Interessante. O primário é apenas uma espira. Isso aqui tem em torno de 12 metros de diâmetro. Então ele optou, ele não tinha como fazer. Eu vou botar umas equações que eu tive que fazer, chegar à conclusão que ele chegou. Ele tinha que diminuir a resistência, não tinha de outra forma. Para poder chegar nos resultados dele, a resistência dos fios tinha que ser pequena. Então a única forma é engordar o fio. Para engordar o fio, você, né, vai começar a trabalhar com diâmetros grandes. E o que ele fez? Então, está aqui o primário e o secundário todo disposto aqui. Tá? Nessas raias aqui, você, cada lista daquela é uma raia por onde passa os filamentos do secundário. Fios grossos, assim, tipo 10, AWG. Né? Eu ainda falo AWG porque eu sou da antiga. Né? Os garotos hoje devem falar em milímetros quadrados. Então, dentro desse secundário, grande secundário, né, um terciário é introduzido também. Então, olha só, está lá. Então, a vista do primário. O primário é aquele fio em volta. O secundário, né, isso aqui tem quase em torno de 2 metros, né, de comprimento, essa bobina. E lá várias bobinas que, por indução, começam a ser usadas, né, acendendo lâmpadas, etc., em que ele chama de terciário. E o terciário principal é essa mais à esquerda aqui, que você tem 98 espiras. Esse terciário é que está ligado naquela capacitor a 15 metros de altura. Então, você tem uma bobina, uma capacitância, um LC, e você tem uma frequência. E essa frequência que você, então, vai sintonizar junto com o primário, para fazer com que elas entrem em ressonância e gerem descargas elétricas monumentais aí, que ele propõe. Então, outra vista do laboratório em Colorado Springs. Uma foto mostrando as descargas elétricas acontecendo. Embora pareça, esses momentos aqui não forem deixar claro no livro, ele deixa claro num ponto do livro só. Quer dizer, quem não lê o livro direitinho vai pensar que ele estava lá quando as descargas estavam acontecendo. Não estava, não. Então, sempre que essa é uma foto típica dele. É claro que ele faz primeiro a apresentação da descarga, depois ele senta lá e tira a foto, né, usando a mesma chapa. Então, isso ele fez de várias formas. Não sei, talvez
tenha colocado isso para mostrar que a coisa não é tão mortal quanto diziam, mas até hoje ninguém quis correr o risco, não. Ali o postezinho, tá, no meio desse terciário, você tem um poste que vai levar, né, a energia até aquela capacitor lá em cima. Aí que aconteceu, para mim, um fato. Ele, não vou dizer que ele errou, ele não esperava que acontecesse. As descargas elétricas começaram a fazer todas no poste e não na esfera que estava lá em cima. Porque ele colocou uma esfera cujo diâmetro no final era maior do que o diâmetro dos postes. E a gente sabe que a descarga elétrica busca onde você tem raio de curvatura menor. E aí as descargas começaram a acontecer dentro do laboratório. Coisa que ele corrigiu quando ele fez o projeto final dele, que eu vou apresentar. Ele fez essa correção. Então, aqui, em operação, com algumas descargas acontecendo, e por indução em várias bobinas que estão dentro daquele secundário. E aqui o que eu digo, aquela descarga que deveria estar acontecendo lá no topo, no final acabou acontecendo aqui. Eram coisas aqui violentíssimas, né? Já estamos falando aqui de milhões de volts, que é o que ele comenta. No final daqueles trabalhos, em Colorado Springs, em 1900, então ele bolou esse sistema aí, que já ele coloca aqui toda a experiência dele, toda a tecnologia, já evitando, né, que aconteça aquelas descargas no elemento. O que seria aquele poste representado por aquela haste B, aquilo ali, né, você tem uma bobina. Mas se você olhar, o diâmetro daquela bobina B é maior do que o diâmetro daquelas pequenas esferas colocadas no toroidal lá de cima. Exatamente para que, se acontecer a descarga, ela aconteça lá em cima e não espalhada aqui. Então, ele teve essa preocupação de fazer dessa forma. Esse foi uma das patentes que foi patenteada ali, ó, em 1914. Mas vocês não dão para ler, mas ela foi aplicada em 1902. Olha só, foram quase 12 anos para que pudesse acabar, né, em patente o projeto dele. Ou seja, ele apresentou isso logo depois de ter feito as descobertas em Colorado Springs Notes. Então, essa torre, né, de Wardenclyffe é que foi montada e depois destruída. Bom, como é que era, então, a bobina de Tesla? Essa era a ideia, né? Você tinha o spark gap rotativo aqui, né? O capacitor, o primário, né, e o secundário. Interessante. Isso você faz porque ali é o spark gap rotativo. Aqui você tem um princípio né, que a gente usa aí para fazer o circuito PWM, fontes de tensão, o chaveamento hoje, a gente conhece como chaveamento, né, fonte chaveada. O spark gap rotativo ele coloca em curto-circuito determinados momentos e depois abre. Então ele fica fechando e abrindo dois contatos aqui. Quando ele fecha, se faz uma corrente muito forte circulando entre ele e o secundário dessa bobina de alta tensão. Quando ele abre, toda aquela energia é jogada para frente, né, em direção ao primário. Então, é uma pancada violenta. E eu vou mostrar aqui, esse spark gap rotativo ele tem que ter uma velocidade certa. Se ele for menor, o efeito pretendido não é muito bom. Então, essa era a ideia. Então, baseado nisso, nós montamos a nossa bobina, né, 2014, e também as características da nossa bobina, as indutâncias e as resistências de cada um dos enrolamentos. O spark gap, por não ser rotativo, foi colocado, tá, no circuito do secundário da bobina de alta tensão e o primário da bobina de Tesla ali. Esses são os valores, nós levantamos, reproduzimos e fizemos testes, né, com essa bobina, claro, não usando 15 kV, não tinha osciloscópio para isso. Nós botamos ali uma tensão de 60 volts e começamos a fazer o chaveamento só para ver
as questões da constante de tempo, amortecimento, características que independem da tensão, e sim da construção da bobina. Usamos transformador de neon, que fornece 15 kV RMS, ou seja, em torno de 20, 21 mil volts de pico, porém com uma corrente extremamente pequena. Poderíamos melhorar isso, né, usando um spark gap rotativo, etc., mas eu não sei se vale a pena insistir nessa bobina aqui. Tá? Nós fizemos alguns cálculos, então olha só o que nós fizemos em termos de cálculos para aquela bobina. Primeiro, calculamos ali uma frequência de 170,6 kHz para o primário, calculado. E o medido no osciloscópio, 166, ou seja, está batendo razoavelmente. No secundário, fica difícil você medir a capacitância do toroide. Aquele toroide que está lá em cima, né, aquilo é um capacitor. O capacitor não são, são duas placas separadas com uma distância, isso vai lá nos livros. Capacitor pode ser qualquer coisa que consiga armazenar cargas elétricas. Então, aquele toroide metálico está lá, não tem nenhum terra próximo dele, pode estar a 15 metros, 20 metros, 60 metros, mas ele tem uma capacitância, porque ele consegue armazenar carga elétrica. Mas eu não sei medir, eu não tenho aparelho para medir. Então, eu coloquei um capacitor externo só para medir, né, as constantes de tempo, etc. E, né, cheguei à conclusão, usando um capacitor de 5,4 nanofarads, eu medi as capacitâncias, né, dos toroides, etc. Fiz um trabalho comparativo. Tá? E depois, colocando os 60 volts no primário, já com o toroide, nós verificamos aqui, né, a constante de tempo de 0,4 milissegundos. Tá? Esse foi para o nosso... O que são esses 0,4 milissegundos? Desde o momento em que a oscilação acontece devido ao pulso gerado pelo spark gap, transição do spark gap, você tem essa oscilação amortecida. Ele está em ressonância, mas só que devido à resistência, porque ali nós temos L sobre R, não? Quanto maior o R, menor essa constante de tempo, que é ruim, mais rápido atenua. O ideal seria, em ressonância, que ele tivesse sempre a mesma frequência. Mas não conseguimos, nem Tesla conseguia isso. Então, ele até propôs, olha só, primeira coisa, uma frequência de 2 kHz no spark gaps para que a oscilação do secundário seja mantida. Então, isso baseado nele, eu faria isso. Então, ou seja, você teria que dar pulso de 2 kHz. Lembre-se, no nosso spark gap sintonizado com a rede, nós temos 120 pulsos por segundo. A cada vez que ele passa para o ciclo positivo e negativo, né, você tem uma descarga elétrica. Então, no máximo 120, eu quero 2 kHz. É complicado. Ele fazia isso, ele tinha lá uma forma de fazer que a gente vai tentar reproduzir. Poderíamos diminuir o fio, a resistência do fio, aumentando a bitola. Também é uma possibilidade. Esses testes nós fizemos com eu e Paulo Vairo, e estamos já cogitando em refazer a bobina já com um fio mais grosso, para poder ter um resultado bom. E a outra possibilidade, a diminuição da resistência, diminuindo a temperatura do fio. Então, Tesla, inclusive, propôs, né, numa das suas patentes, a utilização de ar líquido para diminuir a temperatura do fio, para poder ter aquela oscilação autossustentada. E eu pretendo fazer isso. Eu pretendo mergulhar a bobina em nitrogênio líquido. Porque é a forma mais simples que você teria de fazer, não custa nada. Vamos fazer, é claro que aí vem todas as consequências. Eu não vou botar uma bobina de 2 metros no nitrogênio líquido. Ela vai ser menor. Se ela é menor, as frequências são maiores, chaveamentos mais rápidos, etc. Então, nós temos que ter todo um trabalho, vamos refazer todo o projeto para a gente ter uma bobina Tesla pequena, mergulhada em nitrogênio líquido, dando as mesmas descargas elétricas. Conversando com um professor da UF, ele disse que no nitrogênio líquido você diminui em 2 ordens de grandeza a resistência do fio. Ou seja, se eu tenho 0,4 milissegundos, né, de constante de tempo, multiplica por 100. Eu tenho 40 milissegundos
o tempo de amortecimento. Ou seja, você pode até usar os 120 Hz da rede elétrica, que ela vai se autossustentar. Mas não é só o autossustentar que a gente está buscando, é mais do que isso. Cada vez que você dá um pulso e encontra já a energia naquele enrolamento, você está adicionando energia extra. Você está adicionando, e está adicionando, e está adicionando, ou seja, a princípio, a não ser pela rigidez elétrica do ar, a coisa iria cada vez mais longe. Vai chegar a milhões, como ele chegava a 100 milhões de volts, 200 milhões de volts. Porque ele vai simplesmente adicionando energia a alguma coisa que já está lá. Que a ressonância é perfeita, né? Você não perde energia. Então, é uma forma. Vamos fazer. E está ali. As duas soluções serão implementadas simultaneamente. Então tá aí, essa aí é a nossa bobina, né, foi apresentada na feira, é bonitinha, mas ineficiente. Lamento dizer que era ineficiente, estamos sabendo por quê. Valeu para começar, e é bom, porque eu quero melhorar. Né? Só de mudar aquele spark gap para um rotativo, isso aqui vai mais do que triplicar, esses resultados vão aumentar bastante. Vai ser uma nuvem de descargas elétricas no ar. Então, é isso que nós pretendemos. Eu peguei aqui umas ideias de Spark Gap, esses antigos. O Spark Gap é antigo aqui. Ó. Né? Você tem ali um eixozinho no qual você vai acoplar o seu motor. E ali a passagem. Né? Cada vez que dois daqueles eletrodos se encontram com o rotativo, você faz, então, fecha o laço. Então, para cada, aqui são 12, né, eletrodos. Para cada giro mecânico de 360 graus, você tem 12 giros elétricos ali. Então, 12 vezes 120, ou 60 Hz, você vai ter um valor bem alto aí. Né? Pode até aumentar. Nós compramos já uma máquina que gera 11.000 RPM, que chega a 11.000 RPM. Se nesses 11.000 RPMs a gente botar 18 eletrodos, bom, imagine você vai ter aqui bastante Hertz aí para brincar. Outra ideia do Spark Gap, rotativo, ideia de Tesla, tá? Esse daqui curiosidade, né? Comprado inicialmente por $22 em 1920. Né? Bom, aí eu comecei a trabalhar matematicamente. Eu quero saber, será que Tesla está certo? Aí é coisa simples, né? Mas está lá o circuito, eu tentei representar o que não tem naquele circuito. Então vamos ver aqui o que temos ali, ó. E à esquerda aqui que seria o terra, né? Vamos imaginar o terra, um local onde não haja realmente perturbações, que seria terra mesmo, zero de perturbações. EI, eu estou representando as perturbações que estão acontecendo no terra. Perturbação. De onde vem? Pode estar vindo de um gerador que está excitando alguns quilômetros o terra. Aí que Tesla trabalhou. Então, esse aí pode ser até uma fonte de corrente, uma fonte de tensão, qualquer coisa, mas eu joguei aqui como as perturbações. RI, L e SI ali são a bobina. Né? Você tem o secundário, você tem ali a resistência intrínseca, não tem como você tirar, não ser diminuindo a temperatura, e a capacitância parasita, a capacitância interna parasita, que Tesla tentava diminuir afastando as espiras. Então ele fazia, por isso que ele ficava com aquele negócio de 12 metros de diâmetro, né? Então a distância entre uma espira e outra era quase 10 centímetros. É tudo para diminuir a capacitância interna. E ali, olha só, um pouquinho diferente. Eu representei aquela toroide por uma placa ali, ó, capacitor externo, CE, que eu botei ali. Eu evitei representar como duas placas, porque ele não está, ele está sozinho. Ele tem um potencial zero, né, um potencial ali, em referência a um terra, mas o terra não está lá, não são duas placas. Tá? Então, essa é uma forma que eu achei de representar.
Então, a primeira suposição que eu fiz ali, para esse modelo, é a capacitância interna da bobina ser maior do que a capacitância externa. Aí o resultado dá 1. Bom, porque tudo que sai em E0 é o que entra em AI. Olhando matematicamente hoje, Tesla não deixou nada de matemática em cima disso. Não sei porquê, mas ele não deixou. Poderia ter deixado alguma equação, não deixou. A única equação que ele deixou, eu vou mostrar agora, que foi esse resultado aqui. Que foi a suposição da capacitância externa ser muito maior que a capacitância interna, que é o que a gente vai esperar que aconteça. Na capacitância interna, vamos tentar chegar a 0. Em sendo assim, aquela função, vocês ainda vão aprender isso, aquela função de transferência vai ser, então, reduzida, e nós vamos permitir ter ali embaixo o que seria o ganho do sistema. Aí que Tesla trabalhou. Acredite nisso, está aqui. Só depois que eu fiz isso que eu realmente cheguei a conclusão. Então Tesla estava certo. O ganho significa, o que eu tenho na saída é 0, o desenho não está aqui, né? É 0, dependendo da entrada é I. Então aquele é 0 sobre I, tá? Aquilo representa o ganho de sistema, quanto diz na saída em relação à entrada. Deixa eu só voltar aqui o slide anterior para mostrar. I é a perturbação. Vamos pensar, isso é importante daqui para frente. I é a perturbação. E0 é a saída. Se eu entrar 1 e sair 10, 10 sobre 1, 10. O meu ganho é 10. Tá? E aí que o Tesla trabalha. Porque nesta equação, quando você faz a capacitância externa do toroide muito maior que a capacitância interna, você chega a um ganho ômega 0 L sobre RI. Olha a importância, é aí que ele viu a importância disso. Ele cita isso muitas vezes nesse trabalho de Colorado Spring. Ele descobriu uma forma de amplificar a tensão. Ele não está amplificando energia, que todo mundo confunde. Ele cria energia, vem da onde? Ele não vem energia, não vem de lugar nenhum. Ele simplesmente amplifica a tensão. Ele chama de pressure. Naquela época, não sei, o volts era pressures. Não sei se pressão, alguém interpretou que era na energia. Então, o cara faz ganho de energia, não faz ganho de energia, nada. Significa só que são valores altíssimos. Ômega 0 é a frequência de excitação. Ômega é 2π vezes F. Então, 2 vezes π vezes a frequência de 160 kHz. Só ali nós já temos bastante... L é a indutância. Nós estamos falando de milihenries. Né? Milihenries cancela o kHz, etc. Dividido por R. Olha, o que acontece se o R for 0 naquela equação? Você vai ter uma amplificação extremamente alta. E é nisso que ele trabalhava, era diminuir essa resistência para você ter uma saída muito alta. E ele achava, tendo essa saída, o que é essa saída? São cargas elétricas que estão armazenadas lá no seu toroidal, que está acima, lá 15 metros da distância do chão. E tem que ficar longe para não ter influência do terra. Existe, assim, uma importância da distância em relação ao terra. Isso, para ele, né, o ômega 0, ele chamava de P. Então, aquele fator PL sobre R é o fator de amplificação, de magnificação, que ele chamava, e que ele usava. Puxa vida, se eu quero aqui, se está chegando 1 volt aqui pelo terra, e eu quero 1000 volts na saída, eu vou calcular ρL sobre R, mexer na minha indutância, na minha resistência, e na minha frequência para ter essa amplificação de 1000 presentes ali. Puxa vida, 1 sai 1000, caramba, e agora? Só que aí, 1000 em energia estática. Energia estática não é dinâmica. E botar para trabalhar a estática é meio complicado, mas ele dizia que você pode, a cada 1% de energia que você roube do seu sistema, você não perturbá-lo, mesmo que seja em energia estática. Ele falava isso. Aqui uma outra suposição, fazendo com que CE continue alto, porém excitando na frequência de ressonância do secundário com a sua própria capacitância.
É só para chegar à conclusão que, na idade, a saída é zero. Ou seja, para aquele arranjo ali, né, a saída vai ser zero se a capacitância for realmente baixa o suficiente. Então, não vai atrapalhar o nosso sistema o fato da bobina estar em ressonância com sua própria capacitância, né? Então, está ali. O que ele diz ali? Conclusão: o arranjo ou o circuito com extracoil, ele já chama de extracoil, né, esse secundário, já passou a ser chamado de extracoil, deve ser excitado na frequência de ω01 sobre LC, né, ou CI, não CE, né, para que o ganho seja ΩL sobre RI. Então, esta é a bobina de Tesla. EI é a vibração imposta pelo gerador atenuada pela distância. Então, Colorado Springs Notes, página 357 e 359. E aí eu apresento aqui, eu acho que o... né, tá aqui, né? Tesla, depois de demonstrar a praticidade desse método de transmissão, um pensamento naturalmente me ocorreu em usar a Terra como condutor, desta forma dispensando todos os fios. A Terra pode ser entendida como um imenso reservatório de eletricidade, a qual, penso, pode ser perturbada por uma máquina elétrica adequadamente projetada. Palavras desse, lá, porque ele, em 1900, quando ele fez esse artigo, logo depois dos testes em Colorado Springs. Então, voltando aqui, ele tinha aquilo. Aquele terra ali, né, onde está a EI, você poderia ser um fio só. Na idade, o início era assim, você tinha um gerador com um fio quilométrico, você excitava, né, uma bobina sem precisar ter retorno. Não tinha retorno. Né? Como ele acendia a lâmpada com um fio só, também ele podia excitar uma bobina com um fio só. Mas aí ele chegou à conclusão que ele não precisa daquele fio, porque a Terra é um condutor. Então ele transmite pela própria Terra. Por isso que ele jogava uma placa de cobre a 4 metros de profundidade naquele terreno dele para conseguir uma boa terra. Eu não sei no Cefet. Eu pretendo fazer isso. Não sei quantos metros que a gente vai querer. Eu pretendo começar com 4 metros. Porque se ele fez com 4 metros, um terreno seco, certamente com o nosso 4 metros aqui já é água pura, que é o melhor meio de transmissão. É a água. Aí, né, diferente das ondas hertzianas que querem o seco. Transmite melhor quando tem menos água. Há uma diferença na forma de transmissão de Tesla. Que aí nós estamos falando de eletrostática, nós estamos no terreno puro da eletrostática. Isso é tirado do livro dele. Eu não estou inventando. Em que ele coloca aqui, ó, como exemplo, como é que você vai calcular qual é a tensão que você precisa na saída daquele extracoil para acender uma lâmpada que esteja em volta em 2, 3 espiras em torno desse extracoil. Então ele fez essa experiência. Aí calculou, né, que ele precisaria, caso chegue 1000 volts, 1000 volts pelo terra, né, nós estamos a 4 metros lá. O gerador dele tem 1 milhão, não sei. Eu não sei. Ele fala, é claro, tem as atenuações, atenuação tem a ver com a distância ao cubo, atenua muito rápido, mas alguma coisa chega. Não importa quanto chega, importa que aquele ρL sobre R pode ser trabalhado do quanto você quiser, para que você tenha, por exemplo, aqui, ó, ele precisa de uma tensão de 141.400 volts para poder excitar aquelas lâmpadas. Então, vamos lá. Ele tem 60 lâmpadas de 50 watts. 60 lâmpadas de 50 watts. Ele precisa de 3.000 watts para excitar essas 60 lâmpadas. Ora, se ele precisa de 3.000 watts, ele diz que 1% dessa energia, né, pode ser tirada, 1%, do sistema sem perturbar o sistema em ressonância, você precisaria ter 300.000 watts no seu sistema. E aí faz aquela conta de chegada e mostra, para você chegar a ter 300.000 watts no sistema de ressonância, lá você precisa de uma tensão de 141.400. Mas se já estão chegando 1.000, o ganho é só de 141, ou em torno de 140. Muito pequeno.
pequeno para ρL sobre R. Que R você pode botar quão pequeno queira. Né? Rho é a frequência, L é a indutância, que também você pode fazer quanto maior você queira. Então, ou seja, ele diz aqui os resultados, é claro, né? Hipotéticos ou não, mas ele está lá no livro dele. Ele até tem algum exemplo aqui, exatamente aqui. Você tem aqui uma lâmpada, olha, um enrolamento colocado fora do laboratório, com o terminal de baixo, né, conectado ao chão, ao ground, exatamente aquilo. Inclusive, ele não conectou o capacitor em cima, talvez por dificuldade, mas mesmo assim ele conseguiu acender lâmpadas, não sei se são 2 ou 3 lâmpadas, enrolando ela em 3 voltas em torno daquela bobina. Uma bobina que eu acredito tenha uns 100 enrolamentos, mas ele consegue, exatamente aqui, o desenho anterior, a figura anterior ali, ó, tá, aquela figura ali que ele botou no trabalho dele corresponde perfeitamente a essa experiência que ele fez. Ele transmitiu pela Terra, tá, energia elétrica. Puxa, uma bobina grande, uma lampidinha pequena. Mas ele estava começando nesse teste. Vou imaginar, vou ter uma bobina dessa para acender, imagine. Não tem muito sentido, mas nós temos que ir melhorando esse trabalho dele. Então, aqui, por exemplo, um outro trabalho em que ele ilumina 3 lâmpadas, pegando a indução por um fio lá em volta daquele terreno lá. Isso tudo feito do lado de fora do laboratório dele. Então, está lá. Dá para ver o quadrado ali que ele faz, que é uma espira, indutivamente. Ele pega por indução aquela energia e consegue acender 3 lâmpadas incandescentes. Essas são lâmpadas mesmo de Thomas Alva Edison. Então, ele fez isso. Podemos dizer, não fez, não cogitou, ele está lá e está montado. Aí já seria, então, o avanço, né? Quando ele corrige os problemas, né, de Colorado Springs e propõe essa torre, Wardenclyffe, que é aquele projeto, que é aquela patente que eu apresentei ali, onde você tem aqui aquela torre de 60 metros. Ali em cima seria um toroide, mas dizem que, parece que os arquitetos da época disseram que o toroide seria muito caro, e ele transformou aquilo numa abóbodazinha meio elíptica, um elipsoide. Então ficou até feio, mas porque não podia ser o toroide por motivos financeiros aí, de custo, né? Mas e não chegou a funcionar, uma pena. Aí estava a estrutura toda em madeira, porque tem que ser isolada do chão. E ele falava do perigo que é algo desse funcionando por causa da chamada bola de fogo, fireballs. Fireballs, você ouviu falar? Relâmpagos esféricos. Acontece, pouca gente realmente testemunhou nisso, mas às vezes uma bola de energia sai andando. Principalmente durante as tempestades, em alguns lugares acontece. Eu vi a filmagem dentro de um avião, uma bolinha dessas, né, um avião dentro da tempestade, uma bolinha dessa andando pela cabine. Em alguns casos, dizem até que é fatal, mata, eu não sei. Mas ele diz que provavelmente uma dessas que destruiu o laboratório dele. Mas ele fala dos cuidados que você deve ter na hora de montagem desse, porque se você errar, principalmente com a transmissão, quando a energia está subindo, se ela chegar e não explodir, palavras dele, lá em cima, explodir um pouquinho mais baixo, ele acaba queimando toda essa estrutura de madeira. Então, se nós formos, e faremos isso, então nós vamos ter que ter esse cuidado disso. Primeiro, onde vai ser a nossa torre? Bom, vamos deixar isso para depois. Mas nós vamos tentar, não vou chegar a 60 metros, mas alguma coisa próxima. Essa é apenas uma... Essa era a ideia dele, embora está aqui só, né, representado artisticamente, aqui América e do outro lado a Europa. O que ele imaginava que poderia conseguir, não sei, ninguém sabe, não sabemos, a não ser que construam 2 dessas.
Ele pretendia chegar, através de descargas elétricas, até o que ele chama de estrata. Estrata é a estratosfera, na verdade, é a ionosfera. Se você conseguir chegar até a ionosfera, você abre um caminho direto para uma outra bobina que esteja sintonizada na mesma frequência. Então, a ideia é fazer as duas se comunicarem. Isso é uma ideia dele. Então, aí já entrou na fase da hipótese, porque nem a ordem Cliff pôde entrar em funcionamento, porque houve problemas políticos na época, o banqueiro retirou o apoio financeiro, ele não pôde concluir, e ficou sem ter os resultados disso. Fireballs. Nós vamos ter que ter preocupação com relação a isso aqui, das ocorrências. Olha o que ele fala aqui no seu artigo, na transmissão de energia elétrica sem fio. E Dalton, errei lá. Eu nunca vi bolas de fogo, mas como compensação para o meu desapontamento, aconteceu que eu determinei o modo em que são formadas e como produzi-las artificialmente. Ideias, né? Ideias. Então ele coloca no livro uma explicação de como a coisa acontece. O que ele acha que, devido à passagem da descarga elétrica em cima de um gás, você aquece aquele gás a uma temperatura extremamente alta, 3.000 graus, coisa assim, uma temperatura pequena. A temperatura de um relâmpago acho que é maior que a superfície do Sol, isso aqui já me bateram aí. Então você tem uma grande dilatação dos gases naquele momento, ele fica extremamente quente, louco para pegar energia elétrica. Se naquele momento uma nova descarga chega, ela é aprisionada por essa bola de ar, de gás em alta temperatura. É a proposta dele para que aconteça. Com o tempo, é claro, aquilo se esfria, e esfriando ele retorna, então, e acaba acontecendo a chamada implosão. A implosão diz que é um ruído bem ensurdecedor, é o que ele comenta lá no livro dele. Eu até fiz assim, será que a bola de energia, essa Fireballs, ela é mortal? Aí eu fiz uns cálculozinhos aqui. Então, olha só, se ela existir, primeiro você pega a intensidade máxima de campo, que a bola de fogo pode ter sem que o ar se torne condutor. Por quê? Porque se o ar virar condutor, ela se desfaz, os elétrons se desfazem. Então, aquilo já é conhecido, aquele 3 vezes 10 a sexta, 3 milhões de newtons por coulomb. Então, isso aqui é um número conhecido. Daqui você tira a densidade máxima de elétrons dentro da bola, ou mesmo na periferia, porque os elétrons vão ficar somente na periferia da bola, que vai dar, então, para uma bola de 1 metro, uma esfera de 1 metro de raio, você teria 12,57 metros quadrados, o que daria uma carga total de 339 microcoulombs. Então, voltando, você começa com intensidade de campo, passa por uma densidade máxima de elétrons, você multiplica para aquela constante conhecida, multiplica pela área da esfera de 1 metro de raio, uma esfera boa, até das maiores, acha a carga elétrica total dessa esfera, antes dela se transformar o ar em condutor, supõe 1 microsegundo o tempo de descarga, digamos, dessa bola de fogo no ser humano. A gente conhece de descargas elétricas em máquinas, é um valor razoável, 10 microsegundos é o que acontece. Eu sei que você tem em torno de corrente média da 0,34 miliamperes em 1 segundo. Quer dizer, naquele 1 micro você vai ter até um pico de 339 amperes, mas não mata. Não mata porque a corrente média, que é o que mata. Em 1 segundo você tem apenas 0,3 miliamperes. Mata a partir de em torno de 20 miliamperes. 20 miliamperes já é conhecido. Então, como nós estamos bem abaixo de 20 miliamperes, a conclusão é o seguinte: a bola de fogo não é letal, mas incomoda. Você vai sentir alguma pancadinha. Então, mas é uma preocupação, porque ela pode encandecer alguma coisa, não sei, porque não é só ela, você tem ali ela segurando
né, um gás em alta temperatura. E o que queimou o laboratório dele foi a alta temperatura do gás, né, que ficou a 3.000 graus, não sei, mas a temperatura é bem alta. Bom, mas essas são as bolas de fogo. Bom, quais são então as próximas ações para o grupo? Então, prestem atenção. Vamos montar a bobina de Ruhmkorff. Vamos fazer a primeira bobina de Tesla para aumentar a tensão. Essa primeira bobina é tranquila. A Ruhmkorff é que é mais difícil. Vamos confeccionar a segunda bobina de Tesla. Já é uma coisa grande, de quase 1 metro, né, de aresta, aquele quadrado. Não sei como nós vamos fazer, mas temos que chegar lá. Vamos fazer a montagem do Spark Gap rotativo. Nós vamos reprojetar a bobina de Tesla do Cefet, vamos fazê-la dentro do... para atender ao Spark Gap, na frequência máxima do Spark Gap. A gente vai fazer o contrário, já que a tecnologia está restritora, está ali no Spark Gap. Vamos projetar a sala temática, né, do Inova Tesla, já bem mais à frente. Montagem do sistema de transmissão elétrica tipo Wardenclyffe. Então, aqui que vai. Como nós vamos fazer isso? Então, a primeira ideia de fazer lá no laboratório, atrás da sala do professor Levi, foi indeferido, porque ali nós temos, né, um posto de gasolina e temos uma área classificada. Então, se você botar 1 milhão de volts ali, você vai explodir toda aquela área. Então, não acho interessante. Então, o professor Weber, que me alertou aqui, não vai pensar bem. Aí eu pensei bem, deixei para o João Mó explodir. Ele que explode, eu fico aqui. Aí nós estamos tentando achar um espaço, eu peço a ajuda de vocês aqui dentro do Cefet, onde poderíamos montar uma torre de, sei lá, 15 metros. 15 metros é alto, mas alguma coisa assim, próxima ao que ele fez em Colorado Springs, para colocar a nossa bobina, a nossa esfera metálica, que tem que estar acima de qualquer cabo de energia elétrica embaixo. Tá? A definição e o local da montagem da sala e também da nossa bobina de Tesla. Eu pretendo que fique bem à vista mesmo de todo mundo. Olha, bom, eu coloquei aqui as frases, algumas frases, né, de Tesla, que vale a pena, de outras, você pensar nisso. Não há conflito entre religião, o ideal da religião e o ideal da ciência. Ambas ciência é oposta, mas a ciência se opõe aos dogmas teológicos, porque a ciência é fundada em fatos. Dogmas, como você sabe, você aceita, e não questiona. 2, a opinião do mundo não me afeta. Eu tenho colocado valores reais na minha vida que seguirão quando eu morrer. Então, os ideais dele é para o futuro, não para agora. Isso é um pensamento bem altruísta da parte dele. Eu predigo que, muito próximo, as lâmpadas incandescentes, antigas lâmpadas incandescentes, tendo filamento aquecido para brilhar pela passagem de corrente elétrica, inteiramente desaparecerão. Eu vou 100 anos isso. É uma pena. 100 anos, quanto de energia nós não jogamos fora pelo uso das lâmpadas de Thomas Edison. O desejo que me guia em tudo o que eu faço é o desejo de submeter as forças da natureza a serviço da humanidade. Isso é importante. Submeter, né, as forças da natureza ao serviço da humanidade. Meu projeto foi retardado pela lei da natureza. O mundo não estava preparado para ele. Ele era muito à frente do tempo. Mas as mesmas leis prevalecerão no fim e farão, né, no caso do meu projeto, um sucesso triunfante. São frases entre outras aí. Então, você tira disso aí dos sites aí. Então está aqui, né? Manter a mente aberta é o segredo para sair da jaula. Então, não acho que achei interessante isso. Vocês que ficam presos, né, naquelas teorias, né, fechar. Vamos abrir a cabeça, vamos pegar a Tesla. Eu acho que há espaço para a gente trabalhar o tema Tesla, mas trabalhar cientificamente. Vamos dar dignidade à Tesla.
Não vamos associar ele com extraterrestre, com nada, mas vamos chegar e provar, de repente, se o que ele fez tem algum fundamento teórico e científico, a gente apresenta isso para a comunidade e mostra, isso aqui funciona. Eu acho que talvez esteja faltando isso, tá? Para que a gente, né, tenha, digamos, seriedade em pegar um tema desse. Pode dizer, você é maluco. Pegar um tema de Tesla, se você olhar ali, quem trabalha com Tesla, você é maluco. Aí você pega, você fica meio... Né, mas nós não somos. Eu quero deixar claro que aqui nós somos uma comunidade acadêmica, científica, nós vamos trabalhar a Tesla apenas no aspecto científico. Por isso que eu escolhi a literatura, aquela literatura praticamente tem tudo que nós precisamos para os nossos trabalhos.